Olá, sejam bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhas estamos todas as semanas com você e hoje nós temos um tema que foi muito solicitado aqui por nossos seguidores, pelas pessoas aqui no site, nos nossos grupos de WhatsApp, que é justamente a constelação familiar, ou seja, na verdade, a expansão da consciência através da constelação familiar, que está muito em voga aí por causa do seriado, né, da Netflix, aí, Uma Nova Mulher. Então, um assunto bastante interessante. Andréa, como é que você está? Olá, Daniel, boa tarde. Eu estou muito bem. Quer dizer, boa tarde depende do horário que você está, né? Mas como é que vocês estão? E hoje a gente vai falar deste tema porque está muito na moda mesmo, como o Daniel colocou. Este seriado, ele vem trazer uma informação assim muito próximo da realidade do que é uma constelação sistêmica, uma constelação familiar. É a mesma coisa, o nome. Inclusive, é uma técnica, né, desenvolvida por Bert Hellinger, através de análises, através de experiências. Então, ele trouxe muita informação para nós. E aí, o que acontece? No seriado, ele fala muito, antes de eu entrar na constelação sistêmica mesmo, o seriado ele usa o nome expansão familiar, mas isso é divergente de país para país e a própria técnica, né, com o criador, o Bert, ele não deu o nome de constelação familiar, né? A tradução do alemão é outra, mas no Brasil adotou-se isso. Só que, de qualquer forma, Daniel, o que a gente vem apresentar aqui, e a gente já tem um vídeo disso, do campo morfogenético, né? A constelação, ela trabalha exatamente neste campo de informações, como se houvesse um destino coletivo da família, e a constelação vem atuar neste campo de energia. É interessante saber que nós estamos aqui no presente, mas eu posso acessar muitas informações ancestrais, não só posso, como eu acesso essas informações através das repetições de padrão. E este campo é muito forte, porque é um padrão totalmente inconsciente, que eu dou voz aos excluídos do meu sistema, eu dou voz a dores que foram vivenciadas, a padrões de, às vezes, de relacionamento, de endividamento, e tudo isso eu trago aqui para minha energia de vida. E essa atuação desta energia é muito forte, é uma herança energética que a gente recebe, não é, Daniel? Exatamente, né? Você colocou muito bem, Andréa. Rapidamente aqui, só aproveitar, pedir para as pessoas darem o seu like, inscrevam-se no canal, né? Coloquem aqui suas perguntas, suas sugestões sobre o nosso tema de hoje. Vamos bater um papo, trazer esse assunto outras ocasiões para complementar alguma coisa. Enfim, participe. Mas é isso mesmo, bem o que você colocou, Andréa, a constelação, na verdade, existe, né, o nome, a nomenclatura pode variar, mas nós estamos falando do que já se falava há milhares de anos atrás, inclusive nas grandes filosofias hindus, isso é muito presente, que é a questão dos nossos arquivos acásticos, que é a questão de que tudo, absolutamente tudo no universo está registrado, nada se perde. E não se perde nem aquilo que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, daquilo que a gente nem lembra. Hoje eu fiz uma coisa de manhã, nem lembro mais o que eu fiz. Está registrado, está guardado como eu respirei, como foi minha emoção naquele momento, o que eu pensei, o que eu fiz, o que eu falei. A gente não lembra, mas o universo tem tudo, tudo, tudo guardado. E não é só guardado da nossa vida, mas é guardado da vida das outras pessoas também ao nosso redor. É guardado dos nossos familiares, é guardado dos nossos ancestrais. Então, tudo aquilo que nossos ancestrais também fizeram, viveram, se emocionaram, está registrado, né, nesse universo quântico. E grande parte disso é refletida na matéria através do que a gente fala dos campos morfogenéticos e que, né, ou seja, vai refletir de alguma maneira, de alguma forma, nas frequências do nosso DNA. Como a Andrea comentou, são padrões repetitivos, né, frequências repetitivas que vêm para a nossa vida vindo através desses campos morfogenéticos, dessa energia, dessas frequências ancestrais, ou seja, dessa memória que ficou de coisas positivas e também de coisas, às vezes, não tão positivas, ou de problemas, ou de desafios, ou de traumas
que a gente sente, não sabe nem por que está sentindo, que acaba influenciando a nossa vida, influenciando o nosso dia a dia, e muitas vezes a gente, né, acha que é nosso, mas nem é nosso. Muitas vezes é algo que vem dos nossos ancestrais, né, André? Sim, e é muito interessante, por exemplo, nessa série, é uma série turca, e ela vem trazendo a informação, é como se cada capítulo fosse uma constelação. E essa constelação, ela levanta essas questões que o Daniel vem trazendo. As informações todas passadas, elas estão guardadas em algum lugar dentro de nós, em algum arquivo. E quando você vem para uma constelação familiar, eu digo que é uma possibilidade de consciência muito amorosa, porque você passa a sair da posição de julgador, de juiz da sua família, quando você, por exemplo, Daniel, quando você tem uma relação ruim com o pai ou com a mãe, e aí você julga, eles não deveriam fazer isso, não deveriam fazer aquilo, a pessoa se coloca num lugar maior que o pai e a mãe, a partir do momento que ela julga sem saber o que aconteceu. Quando você está aqui numa constelação, constelando uma pessoa, você percebe que é muito maior essa postura do pai e da mãe, o que eles receberam dos pais deles, dos avós. Então, este padrão que foi tão bem colocado, ele traz aqui para a constelação, para o momento atual, esta percepção da pessoa. Por isso que é uma expansão de consciência, porque eu paro de ser juiz da minha família, eu paro de querer controlar tudo e todos, eu começo a perceber as possibilidades que eu tenho para agir dentro daquilo que me é possível, porque tudo tem um limite, né? Sabe, Daniel, dentro da constelação, nós temos três leis que respeitamos muito, que Bert Hellinger trouxe para nós. A primeira é a da hierarquia, então todos têm um lugar na família, todos. Porque é muito comum nós vermos pessoas fora, excluídas da família, aquelas histórias um pouco mais antigas, depende da região, a cultura que você está. Por exemplo, alguém engravida, então ela é banida da família, alguém que tem vícios, ou trabalha muito com padrões que não são moralmente bons, enfim, qualquer coisa se excluir alguém, para nós pode ser uma coisa simples, mas para a família é muito grande, e aí ela não tem esse lugar, os abortados, tudo, os assassinatos, tudo é olhado porque a energia dessa pessoa, ela fica ali ainda no sistema familiar. Então não adianta eu não tocar no nome, eu imaginar que não está tudo bem, mas aquela energia fica, é uma família, foi montada. Nós falamos muito de família num vídeo recente, né, Daniel? Então foi montada todo um esquema organizacional para que aquela família acontecesse aqui. E quando eu não olho, não respeito essa hierarquia, não compreendo o meu lugar, o meu posicionamento dentro de uma família, eu não tenho forças para agir, para realizar aqui na vida. Você quer perguntar alguma coisa? Só antes de você prosseguir, né, né, que é muito interessante essas três, esses pilares aí, nessa questão da hierarquia e do que você comentou sobre o julgamento, né, porque nós costumamos, só para a gente perceber isso, a gente costuma julgar os outros. E toda vez que a gente julga os outros, nós estamos errados. Mas é por aí, o julgamento já é errado porque você só julga quando faltam informações. E é por isso que você está julgando. Você está julgando porque você está baseado nas suas crenças, nas poucas informações que você tem, e com base nisso você compara o que o outro fez e julga. Olha, ele fez certo, ele fez errado, ele fez assim, assado. Então, assim, nós sempre estamos baseando o julgamento numa quantidade de conhecimento pequena que a gente tem. Por isso que todo julgamento é errado. Porque quando a gente compreende o outro, compreendemos de fato, temos um conhecimento de fato de tudo que o outro passava, de tudo que o outro vivia, de tudo que o outro sentia, de tudo que o outro aprendeu, de tudo que o outro recebeu dos seus ancestrais, né, de tudo que acontecia com o outro, nós compreenderíamos exatamente o porquê o outro fez ou deixou de fazer alguma coisa, e quais as atitudes dos outros. Aí nós não julgaríamos e perdoaríamos. Né, então, essa constelação familiar vai trabalhar muito nisso, que também é a compreensão, que essa hierarquia. Eu, numa hierarquia, como é que eu posso estar hierarquicamente acima de alguém que viveu tudo que viu com muito mais conhecimento do que eu aqui, que eu estou apenas sentindo a marola, o reflexo daquela vibração, o reflexo daquela energia, né? Então, não dá. Então, é só para a gente
entender isso, né? Isso que Por favor, você André, fala, continua aí que perdão, está bem interessante. isso que você fala me lembrou de um caso recente que eu atendi, uma pessoa, ele é juiz de direito, e ele veio, a gente bateu um papo, feito toda uma anamnese antes, né, toda uma entrevista antes do atendimento, e aí ele me relatava o posicionamento dele em relação à mãe e da mãe com ele, e que era uma mãe muito julgadora, tudo precisava passar pelo crivo dessa mãe, tudo ele tinha, mesmo agora com a vida dele, casado, sendo juiz, ele ainda sentia muito oprimido pela mãe. E aí nós fomos constelando, né? Fomos fazendo todo o movimento dentro deste campo, e aí este campo morfogenético veio trazendo as informações dessa família. O que aconteceu com a mãe dela, que ela estava repetindo, e ele repetia o padrão da mãe quando ele se torna juiz. Eu vou ser julgador. Né? A mãe recebeu o julgamento da vovó, a vovó também era muito severa, e aí ele vem para esta severidade inconscientemente, ele repete um padrão. É muito interessante, a gente pega muito esses padrões de comportamento que você nem sabe o porquê, e você entra numa defensiva, e aí a constelação te traz essa expansão de consciência, porque não há curas, né? Nós não prometemos essa quesito curas, porque acho que nenhuma técnica, né, Daniel? Mas, na verdade, há uma conscientização da pessoa para que ela perceba como ela está agindo diante dos fatos, como o Daniel colocou. Quando você julga alguém, o que que você faz? Você perde a sua força, você perde o seu valor, porque você se pôs numa posição maior que o outro, você julgou, acabou a hierarquia, né? Perfeito, exatamente é isso. Então a gente tem que perceber isso. Que a nossa participação é essa, está na percepção, está no julgamento, e aí a constelação vai servir para isso. Aliás, todos vocês, né, que estão aqui com a gente, que quiserem eventualmente conhecer mais aprofundadamente também sobre a constelação, participar de uma constelação, ter alguma orientação, então entre em contato aqui com a Andrea. Né? Ou seja, a Estou à Andrea, ela disposição. conhece muito profundamente esse tema, trabalha com isso diariamente, e pode sim, sem dúvida alguma, às vezes dependendo de onde você mora, de como é, mas pode te ajudar a entrar numa constelação, a trabalhar, a fazer, enfim, né? Então coloque aqui nos comentários ou entre em contato diretamente com a Andrea, enfim, né? Entre em contato e participe, porque é isso, como a Andrea comentou, essa questão desse trabalho é um trabalho que nos ajuda a nos posicionar frente a tudo isso, frente aos ancestrais, frente a essas energias, frente às nossas crenças, aos nossos julgamentos. Então, é um trabalho de cura, assim, muito profundo. Como a Andrea disse, todo trabalho de cura é um processo, né? Ou seja, sempre um processo, é sempre uma melhoria, sempre algo a mais que a gente tira da frente, que a gente recebe de autoconhecimento, que a gente transforma dentro de nós, e com isso a gente vai se sentindo cada vez melhor, cada vez com, né, menos peso. Imagina esse juiz, é interessante a ideia de juiz, ele virou juiz, não virou juiz de direito por acaso, no caso dele, ele virou por causa das influências da mãe que ele via como uma juíza, que ele via como alguém que, né, que Sim. precisava. Então, assim, é uma repetição, as coisas se repetem na vida e às vezes a gente não percebe. Né? Mas é isso aí, continua, André, por favor. E aí também, para vocês conhecerem, para quem não conhece a constelação, não deixe de assistir o seriado, tem muita informação boa ali também. A segunda lei que a gente sempre cita é a questão do pertencimento, né? Todos têm a hierarquia, quem vem antes é maior que nós, tem precedência, então há o respeito. Quando eu saio do meu lugar, e eu, como filha, por exemplo, e eu quero resolver alguma coisa dos meus pais, a vida deles, eu já perdi também minha força de vida, porque eu estou, ao resolver alguma coisa da vida deles e cuidar deles o tempo todo, não em casos de doenças. Eu estou falando de um caso daquele filho muito mandão. Pai, por que que você fez desse jeito? Por que que você não faz daquele jeito? Por que que você não vai caminhar todo dia? Sabe? Aquelas coisas de controle da vida dos pais. Você se coloca no lugar de pais deles. Você vira o pai deste pai, desta mãe, você perde a sua força de vida. E aí não realiza o seu crescimento aqui, sua expansão na vida, não sabe por quê. O pertencimento, todos têm lugar, como eu já comentei, né? Tem a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. São três leis muito interligadas. O equilíbrio entre o dar e o receber. E isso a gente faz com tudo na vida, né, Daniel? Muitas vezes a gente se doa demais para pessoas, situações, coisas e recebe muito pouco. E por uma carência muito grande, você acaba se doando em excesso e não percebe
que o desequilíbrio está em você. Mas isso também tem uma origem sistêmica. Onde estava aquela criança que não foi olhada, né? Que a criança tem uma ideia diferente do adulto, né? Às vezes a mãe sai para trabalhar e ela já se sente abandonada. Nunca mais minha mãe vai voltar. Ela não tem essa noção de horário, de tempo, de compromisso. Então tem muitas coisas que nós demos um significado e não era aquilo que tinha acontecido. E aí nós começamos a criar desequilíbrios na nossa vida para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser olhado. E essas criações nossas, elas são muito interessantes, né? Vamos voltar para a mente. Nós falamos da mente recentemente também no programa. A mente cria monstros horrorosos, né? E aí eu não me acho merecedor, e aí eu vou estar sempre na escassez, eu não me permito receber as abundâncias do universo, ou aí eu posso engordar. Nem venho de uma família que geneticamente é obesa, mas eu começo a engordar porque eu quero ser vista, né? E uma série de padrões que a gente vai se colocando na vida e não percebe. Por quê? Estamos acessando este campo. Estamos acessando as informações da nossa família, porque há um destino, umas informações coletivas da família e as informações individuais. A constelação te ajuda a acessar essa individual. É interessante, né? Só você comentou aí, a gente quer ser visto. Isso é muito mais profundo do que parece, né, André? Claro, estamos resumindo aqui, né? Mas assim, essa Sim. questão de que a gente quer ser visto desde bebê. Existe toda uma questão energética por trás disso tudo, né? Então, desde um bebê, a gente quer ser visto por quê? Porque nós queremos receber energia. Nós queremos receber a energia dos pais, queremos receber a energia de quem estiver na nossa frente. Então, a gente chora para chamar atenção para ganhar energia, a gente dá um sorrisinho para o pessoal achar graça e a gente ganha energia. Enfim, a gente está sempre em busca disso. Só que não é só o bebê. A gente vai crescendo e, principalmente, o primeiro estágio da nossa formação como humanos, né, ou seja, na nossa encarnação, é com a família. Então, ou seja, é aquelas pessoas mais próximas de nós na infância, na adolescência, que dão para nós o que a gente precisa de energia. Às vezes a gente rouba e vampiriza essa energia dos pais, dos irmãos, dos familiares, então tem esse problema também. Ou às vezes a gente não recebe e sente uma falta e vai com uma carência para a vida muito grande. Ou às vezes recebe, mas a gente não acha o suficiente e continua com a carência porque a gente quer muito mais e não percebe o quanto nós estamos atropelando até as pessoas ao nosso redor. Enfim, isso forma caráter de pessoa, forma personalidade de pessoas, caráter de pessoas, tem influências na vida inteira da pessoa, que é essa busca. E às vezes é o que o André comentou, às vezes uma pessoa entra na gula e não sabe nem por que engorda, mas é por quê? Porque ficou com uma carência nisso Sim. tudo. Ou a pessoa se acha feia, ou ela se acha não merecedora, ou ela se acha que não tem poder para conseguir realizar, que não tem capacidade. Tudo isso vem daí. Né? Ou seja, então, parece que não, mas olha quanta coisa importante vem exatamente daí e que precisa ser trabalhada para que a gente possa tirar isso da frente e viver melhor. Sim, é sempre importante. Nós estamos até com o tempo estourando hoje, né? E demos uma pincelada para chamar as pessoas para este olhar mais sistêmico, olhar a sua vida, se posicionar na vida não só como individual, de maneira ali individual, mas dentro do próprio meio em que vive. Porque quando a gente se posiciona, eu não estou dizendo que você seja obrigado a viver com os seus pais, com seus irmãos, não há uma obrigação. Tudo que é feito por obrigação acabou de perder o valor, o sentido. Mas o reconhecimento, sim. É muito comum nós pegarmos pessoas em atendimentos que elas têm raivas grandiosas dos pais. Muito, muito grandes. Mas eu falo, você não precisa abraçar, beijar, dizer eu te amo de 5 em 5 minutos. Mas quando nós olhamos para este pai, para esta mãe que se uniram e nos deram a vida, e eu agradeço esta vida que eu recebi, pronto, já começa um movimento de expansão. Isso é muito lindo, porque eu reconheço e eu valorizo aquilo que eu recebi de maior, que foi minha vida. E a partir daquele ponto eu começo a ir acertando os outros pontos, né? A gente trabalha muito com emaranhamentos e desemaranhar tudo isso, é muito gostoso. Mas tudo vai passar pela mente, como o Daniel está colocando, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. Não há milagres.
né? Você fez uma constelação hoje e amanhã você já é a pessoa mais sarada do planeta em todos os sentidos. Não, não, não há milagres, mas há consciência sempre, né? Mas esse é o trabalho, né? Ou seja, é o trabalho da gente estar sempre olhando para dentro e é passo a passo, né? Nosso crescimento, nossa evolução, nossa expansão de consciência é passo a passo. O que não podemos fazer é ficar parados, né? Não podemos não fazer nada, não olhar para dentro, não perceber o que está nos atrapalhando, não perceber quem somos, o porquê que nós temos as carências que temos, as dúvidas que temos, os medos que temos. Então, se a gente não se preocupa nem com a gente mesmo, nem de entender a gente mesmo, fica difícil, né? Como é que a gente quer se transformar? Como é que a gente quer melhorar? É bastante complicado. Mas espero que todos vocês tenham aí gostado desse nosso programa de hoje. Conseguimos dar uma pincelada aí sobre toda essa questão de expansão de consciência, de constelação familiar. E se você tiver interesse de conhecer mais profundamente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né, o contato também com a Andrea. E coloque também nos comentários dúvidas. E se vocês quiserem que a gente faça um outro programa aprofundando, se tiverem interesse disso, que a gente aprofunde nessa questão. Enfim, né? Comentem que o canal é de vocês. Eu vou ficando por aqui. Se eu passar aí para a Andrea finalizar. Desejo a todos vocês muita percepção, muita expansão de consciência sempre e tenham uma semana de luz. Um forte abraço a todos vocês. Gratidão, Daniel, gratidão, pessoal, por estarem aqui. Não deixem de se inscrever no canal do Daniel Despertando Pessoas, tem muito conteúdo bom para essa expansão de consciência e também o canal da Gratidão, Andréa Bem Viver. Até semana que vem. Tchau.